Fala pessoal, em Dragon Age Origins, a classe dos magos pode ser considerada a mais forte do jogo. Eles conseguem causar dano em área, controle de grupo, curar aliados e até tancar. Então eu trouxe 10 feitiços que eu ranquei como os mais fortes. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu levei alguns critérios para poder fazer esse ranqueamento. O primeiro critério que eu levei em consideração é se o feitiço possui algum tipo de fogo amigo, que seria um termo usado para quando você utiliza o feitiço e afeta não somente os inimigos, mas também você e seus aliados. Um exemplo é a bola de fogo, que você consegue não só causar dano aos inimigos, mas se você ou algum de seus aliados estiver no alcance, vocês também são afetados. Isso é ruim porque acaba limitando o uso do feitiço. Em dificuldades maiores, você pode acabar se matando com esse feitiço e matando seus aliados. Então, é uma desvantagem que deve ser levada em consideração na escolha dos feitiços. Depois eu levei em consideração também o custo de mana do feitiço. Não adianta nada o feitiço ser poderoso se ele sugar toda a sua mana. Um bom feitiço também, ele precisa ser bastante útil, então a utilidade dele é muito importante. Não adianta nada ter um feitiço forte se ele é somente para situações específicas. O tempo de recarga também é importante, feitiços que você pode reutilizar várias vezes são feitiços bons, e os requisitos necessários para conseguir aquele feitiço, seja questão de pontos a serem gastos para desbloquear e atributos necessários. Em 10º lugar, eu coloquei a armadura de pedra, que é uma magia simples que aumenta a armadura do mago em troca de você reservar uma parte de sua mana. Mas dá para ter um pouco de liberdade com esse feitiço. Uma estratégia é você ativar ele somente quando você estiver sendo atacado. Geralmente magos vão querer ficar mais à distância dos inimigos. Aí no exemplo eu estou colocando as táticas da Wine para ela ativar esse feitiço somente quando ela for atacada e desativar quando ela sair do combate. Assim ela consegue aproveitar melhor aquela mana que seria reservada. Eu considero um bom feitiço porque, além do fato dela ser uma habilidade que você consegue logo nos primeiros níveis, ela tem uma quantidade de armadura inicial que ajuda bastante, já que as túnicas têm muita pouca armadura, às vezes nenhuma. Então essa armadura extra é excelente. A desvantagem é que, além de demorar um pouco para canalizar o feitiço, você reserva parte de sua mana. Então muitas vezes você vai ter que utilizar da estratégia de ativar somente quando estiver sendo atacado. A magia de sono, ela faz adormecer todos os inimigos dentro da área. É uma área bem grande. E o trunfo dela é que ela não atinge aliados. Então ela é excelente para proteger aquele seu mago que está rodeado de vários inimigos. Também dá para combar outro feitiço com ele, que é o feitiço de horror, que vai provocar um pesadelo no inimigo, causando uma grande quantidade de dano espiritual e deixando ele atordoado por mais tempo. A desvantagem desse feitiço é que se você atacar um inimigo adormecido, ele vai cortar o efeito do feitiço. Então é bom atacar um inimigo por vez. E também alguns monstros, como mortos-vivos e sombras, são imunes a esse feitiço. Em 8º lugar, eu coloquei o feitiço de reviver, porque ele combate uma dificuldade de Dragon Age Origins, que é reviver aliados que caíram em combate. Diferente do Dragon Age Inquisition, que você consegue ir até o aliado e reviver ele, no Origins você só consegue por meio desse feitiço, o que aumenta bastante a dificuldade do jogo, principalmente quando você está lutando contra algum boss, já que você não consegue sair do combate para poder reviver aquele aliado. Mas esse feitiço possui algumas desvantagens. A primeira dela é que você só pode reviver um aliado, e você precisa de que o mago que tenha esse feitiço não seja morto, porque senão não vai ter ninguém para reviver. Você também precisa estar a uma distância razoável do corpo, e você não recupera toda a vida do aliado quando você revive. Então, existe a possibilidade de você reviver um aliado e ele ser focado e ele morrer logo em seguida antes de conseguir fazer muita coisa. Além de que a animação dessa magia é longa e o aliado demora para levantar. Apesar disso, eu acho esse feitiço obrigatório de você ter no seu grupo, pelo menos um mago com ele, porque ele salva em muitas situações em que um membro importante do seu grupo foi morto por um descuido seu, porque ele estava com um controle de grupo muito forte, por um mago inimigo que estava escondido. Então você consegue salvar batalhas longas, ressuscitando aliados importantes sem precisar recarregar a partida. Muita gente não conhece essa magia ou não sabe do poder dela, mas o glifo de proteção ele consiste em você colocar uma marca no chão e você e seus aliados vão ganhar defesa, resistência mental.
Muita gente deve se lembrar que emissários inimigos costumam ter esse glifo no chão e você custa acertar um ataque nele. Ele também não tem fogo amigo, mas a desvantagem é que o alcance da marca é pequeno. Talvez você esteja surpreso de ver o raio arcano nesse ranking, já que ele é um feitiço básico que você começa com ele. Mas a vantagem dele é exatamente essa. Ele é um feitiço simples, mas o custo de mana dele é o menor do jogo. Ele tem um cooldown muito baixo, então você consegue utilizar ele várias e várias vezes. Ele se encaixa em maioria das situações, então a utilidade dele também é ótima. E o dano dele é espiritual, então é um excelente tipo de dano, é o melhor tipo de dano elemental do jogo, que é o espiritual, já que não tem nenhum inimigo em Dragon Age Origins que é resistente a esse tipo de dano elemental. A desvantagem é que o dano dele não é muito alto, mas comparado a outros feitiços elementais de Poke é excelente. A cura eu considero uma magia que todo mago devia ter. Se você tem 2 magos na sua party, você pode ter os 2 com cura, que eu não acho que é exagero. Ela é um feitiço com fácil acesso, você não precisa gastar muitos pontos, não precisa de especialização. O custo de mana dela é baixo, o cooldown dela é rápido, serve para curar aliados, você pode curar até NPCs em algumas quests que você tem que proteger um NPC, então a utilidade dela é muito grande. Outro ponto forte dela também é que você pode curar um aliado que esteja impossibilitado de usar uma poção, sofrendo algum controle de grupo. O único problema dela é que a animação dela é longa, então algum inimigo pode te atacar ou te interromper. A bola de fogo é um feitiço bastante popular nesse jogo. Ela consiste em causar um dano elemental por fogo em uma área grande e que também causa knock-up, que você consegue derrubar os inimigos. Então, ela é uma mistura de dano em área com controle de grupo. A desvantagem é que isso também pode afetar aliados, o que limita o uso dela. Mas você também pode usar ela para combar com o feitiço graxa, aumentando a queimação dos inimigos. Além do fogo amigo, a bola de fogo exige 2 outros feitiços para desbloqueá-la, então ela não é muito acessível. E também dragões e algumas outras criaturas são mais resistentes a dano por fogo. Esse feitiço é extremamente poderoso da árvore de magia de sangue. Você seleciona uma área bem grande e faz com que todos os inimigos nela sofram dano espiritual, que já é excelente, já que não tem muitos inimigos com resistência à magia por dano de espírito. E ainda por cima você causa controle de grupo, que faz com que os inimigos ficam se debatendo e não tem fogo amigo, então você pode usar livremente com seus aliados perto. Ele faz tudo o que a bola de fogo faz, só que melhor. Esse feitiço é um dos motivos da árvore de magia de sangue ser tão poderosa nesse jogo. A desvantagem é que, diferente da bola de fogo, ele exige a especialização, né, que é o mago de sangue, e ele exige que você ative a magia de sangue, o que faz com que gaste a sua vida para usar esse feitiço. Eu adoro esse feitiço, eu sempre pego ele nas minhas gameplays. Basicamente, você escolhe um alvo, seja aliado ou inimigo, e torna ele invulnerável, mas impossibilitando ele de se mover. E qual seria a vantagem de eu usar esse feitiço em um inimigo? Já que ele vai ficar invulnerável, eu não vou conseguir matá-lo. Bom, a vantagem é que ele não vai poder se mexer e ele também não vai poder lançar feitiços, fazer nada. Ele vai ficar praticamente fora de combate enquanto aquele feitiço estiver atuando nele. Imagine que você vai enfrentar um grupo de inimigos que tem um mago poderoso e vários outros inimigos mais fracos em volta. Você pode paralisar esse mago poderoso, que é mais difícil de matar, focar em eliminar esses inimigos mais fracos. Quando esse mago sair do feitiço, acabar a duração desse feitiço, você pode focar ele com o seu grupo inteiro e matar ele rapidamente, para que ele não cause problemas. Mas esse feitiço brilha mesmo em cancelar controle de grupo, como a pegada do ogro, atropelamento de lobisomem ou mabari, ou até aquela pegada do dragão, em que ele fica mordendo o personagem, impossibilitando de usar qualquer tipo de poção. Esse feitiço é perfeito para counterar feitiços extremamente agressivos de magos inimigos, como a prisão esmagadora, que você não só corta o efeito do feitiço no seu aliado, como também causa um dano em todos os inimigos e amigos que estiverem em volta. Você também pode usar no feitiço de maldição de mortalidade, que impede o seu personagem de ser curado. Se você usar esse feitiço em um aliado, você também pode curá-lo. Então você pode utilizar em um tanque se o que estiver morrendo e curar ele por cima. Enfim, deu para perceber a utilidade desse feitiço, eu gosto bastante. Eu cheguei a cogitar colocar ele na primeira posição.
Porém, ele também possui desvantagens, igual aos outros feitiços. A primeira é que se você utiliza ele em um aliado, aquele aliado não vai poder mexer, não vai poder atacar, usar habilidades, magias. Você pode até libertar ele com algum poder de dissipar magia, como os dos Templários. E a segunda desvantagem é que o tempo de recarga dele é bem grande. A cura em grupo, pra mim, é o feitiço mais forte do jogo. Se a cura já é um feitiço para estar no top 10, essa então tem o poder de ser 4 vezes a cura comum. Então, semelhante à cura comum, você pode usar ela para salvar um aliado que esteja em um controle de grupo que não consegue usar uma poção para se curar. E diferente da cura comum, você não precisa estar perto desse aliado, você consegue salvar ele de qualquer distância, já que o range dela é global. Uma possível desvantagem dela seria que ela exige a especialização, mas você não precisa gastar muitos pontos de feitiços para obter esse feitiço, já que ela é o primeiro de sua árvore. Outra possível desvantagem seria o custo de mana e o tempo de recarga, mas eu considero justo pelo potencial dela. Esse feitiço é tão roubado que em Dragon Age 2 eles nerfaram todos os feitiços de cura. Há um feitiço de cura em grupo em Dragon Age 2, mas você precisa gastar pontos de upgrade e mesmo assim ele não fica tão forte quanto a cura em Dragon Age Origins. Essa dificuldade de desbalancear provavelmente foi um dos motivos deles removerem os feitiços de cura no Dragon Age Inquisition. Geralmente eu uso esse feitiço manualmente, já que as táticas é meio difícil você programar uma IA para usar ela. E nem sei mais o que falar desse feitiço. Ele sozinho pode virar uma luta que você está perdendo. Eu trouxe também uma menção honrosa a um feitiço que eu acho difícil ranquear ele, já que ele é para uma situação bem específica, ele é meio 880, que é o choque de energia mágica, ou Mana Clash, vai depender se estiver usando alguma tradução do jogo. Basicamente, esse feitiço pega toda a mana do mago inimigo e causa isso como dano naquele mago. E isso é suficiente para você matar, dar um insta-kill na maioria dos magos desse jogo, já que muitas vezes eles têm mais mana do que vida. Alguns chefes, como emissários ou criaturas que não têm uma mana pool grande, uma grande quantidade de mana, você não vai conseguir matar usando somente esse feitiço. Também é possível matar mais de um mago que estiver no alcance dela de uma só vez. Mas como nem tudo são flores, alguns inimigos conseguem resistir usando um escudo de feitiços e ele não afeta inimigos que não tiverem mana. Você também pode se deparar com um inimigo que resistiu a esse feitiço. Essa probabilidade é maior se você estiver jogando em dificuldades mais altas, e aí você gastou mana à toa e vai ter que lidar com esse inimigo de outra forma. Outra desvantagem também é gastar 3 pontos com outros feitiços mais fracos para poder você conseguir obtê-lo. Bom, se esse vídeo foi útil, te ajudou em alguma forma ou te inspirou a usar qualquer um desses feitiços que nunca tinha experimentado antes, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.